preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! The day is done, so I have your fun. Another day may never come. Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui, como toda semana, né, Klaus? Reunidos pra quê? Pra dar risada, né? Ou pelo menos tentar, né? É, Caio, como diria João Kleber, em quem eu me inspiro muito, ele diz uma frase muito marcante que é: vamos rir, vamos rir. Meu Deus. A frase João Kleber, em quem eu me inspiro muito, diz muito sobre a pessoa, né? Pois é, cara. Sabe que existe a escola João Kleber de fazer televisão, né? Sim. Realmente é uma escola, né? É uma universidade, o João Kleber, né? Pois é, mas, Caio, deixando de lado aqui o João Kleber, eu quero trazer as novidades sensacionais, sem nenhuma enrolação, sem nenhum para-para. As novidades aqui da Basicamente, Caião, porque boa. A Basicamente, pra quem já nos acompanha aqui, sabe a maior variedade de roupas tecnológicas do Brasil e vem com muitas novidades aqui esse mês, hein? É verdade, cara. Eles não se contentam em fazer já o belíssimo produto que a gente elogia todo episódio aqui, que é a Tech T-shirt Modal, né, Klaus? Que é a nossa preferida, né? A Modal, pra mim, pelo menos, é a que eu mais gosto. Mas não tem só isso não, bicho. Não tem só isso não, né, Klaus? Pois é, Caião, porque a Modal a gente gosta porque não amassa, não desbota, não pega cheiro, tem a regulação térmica, mas se o seu negócio aí é esporte mesmo, e você quer mais regulação térmica, uma roupa que seca mais rápido ainda, agora tem a Tech Air, boa, né, que é um tecido mais respirável, tem novas cores também na Modal, novos cortes, inclusive muita novidade no setor feminino lá, com diferentes cortes de camisetas, de bermudas também, né, shorts. Calças então, também, né, cara, dá uma olhada lá pra você que é mulher, isso. Ou pra você que quer presentear uma mulher, dá uma olhada no setor feminino lá, que tem muita novidade. Exato, e não tem erro, né, cara? Não tem erro. Roupa básica de qualidade, todo mundo gosta de comprar, todo mundo gosta de ganhar. Tem também o Vale Presente, você pode comprar um cartãozinho lá, Vale Presente. E tem do PP ao GG5, roupa plus size, fácil também pra você, beleza? Boa, importante. Então é isso, com o cupom 2empregos você tem frete grátis em qualquer carrinho pra usar quantas vezes quiser aqui durante a parceria, beleza? Boa, aproveita aí, galera. Boa, link e cupom na descrição. Então, Caião, chegou aquela hora, a hora em que o microfone é do povo, a hora do... Faz barulho aí! Isso, que maravilha, que maravilha. Que delícia. Caio, a primeira história aqui é do Júnior Alves. Ele diz: olá, Klaus e Caio. Ó, chamou a gente pelo nosso nome, hein? Um milagre. Cara, eu acho que lá pelo terceiro episódio já não chamavam mais a gente pelo nosso nome. Pois é, Claudinho Bochecha, Adriano e Adriano. Venho hoje contar uma história que é no mínimo curiosa. Na época que eu estava no auge dos meus 20 anos e trabalhava em uma prestadora de serviços da Saneago, que é a empresa de saneamento de Goiás, né? Realizava cortes, leituras e outros serviços relacionados ao abastecimento de água. Eu morava em uma cidade do entorno do Distrito Federal com pouco mais de 115 mil habitantes e um certo dia acordei para mais um dia de trabalho sem imaginar o que me aguardava. Aquela calmaria que vem antes da tempestade, né, cara? Que depois você olha pra trás e fala: nossa, quando eu tava tomando café eu nem imaginava o que viria pela frente. Pois é. Era um dia normal, acordei, preparei meu café e comecei a analisar a rota para o serviço. Como sempre, vesti o uniforme, coloquei o material na mochila e, claro, não podia esquecer dos fones de ouvido. Naquela época eu estava ouvindo o MuidaCast pela segunda vez e é impressionante o quanto o Felipe Neto e o Vesgo do Braço Preto eram mencionados. Pois é, né, rapaz? Costumo chamar de quarto poder, né, o Felipe Neto. Agora ele tá menos ativo nesse ramo do julgamento das questões sociais aí. Por enquanto, né? Por enquanto. Tá dando uma trégua. Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. Ouvi enquanto trabalhava, peguei a moto e estava indo para o bairro onde realizaria os cortes.
20 minutos de trajeto. Ah, ele ia fazer cortes de água da galera, é isso? Mano, tá aí um emprego lazarento, hein, bicho? Porque, cara, pois é. Você já sabe que você vai lidar com a frustração das pessoas, né, bicho? Pois é. Não sei se ele encara isso de frente ou se é uma coisa que ele só fica sabendo depois, mas, porra, não é uma pessoa muito querida no bairro, né, cara? Isso eu tenho certeza, né, cara? Funcionário de empresa, assim, de prefeitura não, né, mas que é terceirizada, né? A empresa da luz, a empresa de água, a galera não quer nem ver. Não quer. Porque nunca é pra trazer notícia boa. Um cara desse não vai tocar sua campainha e falar, viemos trazer aqui um panetone pra você. Não vai ser. Você que é um grande consumidor nosso, vem consumindo bastante água, tá aqui um prêmio. Ou é pra te cobrar alguma coisa, ou é pra te avisar que vai ter uma manutenção chata que vai atrapalhar a sua vida a semana inteira, é isso. Ou pra cortar sua água mesmo, que é pior ainda. Ele fala, mas como a vida adora pregar peças, passei por cima de um vergalhão na rua e por pouco não caí, mas o pneu da moto rasgou e imediatamente eu liguei pro chefe avisando que ia me atrasar e fui até uma oficina arrumar o pneu. O aro acabou amassando e como o conserto demoraria bastante, eu tive que seguir o restante do trajeto de ônibus e ir trabalhar a pé. Pra quem faz corte de água, ir a pé é um verdadeiro desafio. O trabalho é chegar rápido, cortar água e sair antes que o cliente tenha tempo de questionar. Então é isso, é meio... tem que ser discreta a parada. O cara já deixava até a moto ligada já, claro. E a pé dá tempo da galera correr atrás, né? Já era, não dava nem tempo de virar a esquina. E a torneira não abriu, o vizinho já vai lá pra rua, né? É assim mesmo. Não dava nem tempo de virar a esquina. E como se o dia já não estivesse ruim o suficiente, aquele bairro era bem perigoso. O que sempre me deixava com receio de ser assaltado. Eu estava com quase 10 quilos de material na mochila. Grampos, lacres, chave de grife e tudo mais. O peso com certeza me deixaria mais lento e dificultaria muito se eu tivesse que correr em uma emergência. Cheguei em uma rua deserta e comecei a cortar a água. Fiz o procedimento. Coloquei o comprovante na caixa de correio, fui saindo e de repente ouvi o barulho de um portão sendo aberto de forma brusca. Me bateu o cagaço. Virei e lá estava uma loira. Pense numa loira usando um baby doll entre 30 a 40. É isso, Caio. Aqui você já começa a se configurar a situação que o cara tá tomando café e ele pensa, hoje eu não quero problema. Aí aparece uma loira de baby doll. É nesse dia que aparece. É isso. Olhos claros e um corpão que você é louco. Fiquei parado por uns 10 segundos, apenas observando, lembrando que eu tinha 20 anos, os hormônios estavam a 1000 e, sinceramente, em outra ocasião, o birimbau já estaria batendo na testa. Mas o cara, eu vou falar pra você, o cara corta a água da mulher e ainda quer sarrá-la, né? Não tem nem como tomar banho na casa dela depois. Né? É verdade. Ela começou a se aproximar com um olhar furioso e perguntou o que eu estava fazendo ali, por que eu tinha cortado a água, porque o cara não tem culpa, né, cara? Não. O famoso só estou cumprindo ordem. Exatamente. Mesmo se tiver algum erro ali, né? A não ser que ele errou ao identificar a casa, né? Mas de resto não é problema dele. Né? Pois é. Eu expliquei que nos meses tal e tal o pagamento não tinha sido feito, por isso o corte era necessário. Mas ela não aceitou e disse, isso está errado, você não tem direito de fazer isso. Eu tentei explicar que estava apenas cumprindo o meu trabalho, que se ela pagasse por Pix ali mesmo, a água seria religada em poucas horas, mas ao invés de aceitar a explicação, ela insistiu e pediu para eu religar a água imediatamente, dizendo que recebia Bolsa Família e precisava daquela água para cozinhar. Eu estava até com os fones de ouvido e não consegui prestar atenção no que ela falava. Virei as costas e fui em direção à esquina, porque estava tarde e eu estava a pé, e sem saber se ia conseguir terminar o serviço daquele dia. Foi quando senti a mão dela no meu ombro e ela disse, menino, como eu posso resolver essa situação? Ah, não. Ih, rapaz, aqui toda resposta é errada, né, cara? Até acerta. Aí é difícil, porque aí você tem que falar o que você já falou, né? Paga lá o Pix, e é só isso mesmo, viu? Mas será que ela tá querendo passar no xerecard aqui, cara? Ah, eu não tenho dúvida. Fiquei apreensivo, porque como já aconteceu em outras situações, eu sabia que dependendo da reação de alguns clientes, a coisa poderia ficar feia pro meu lado. E eu já cheguei a levar a muletada de uma velha manca. Mas isso é outra história. Coitado do cara. Bicho, é o que eu falo. Trabalhar com telemarketing já é ruim. Atender o público presencialmente, assim, em grande volume de pessoas, já é pior. Mas quando você atende as pessoas no seu próprio domicílio, onde você nunca sabe o que você vai encontrar, cara, aí realmente eu acho que você tem a pior das 3 situações, viu? Ah, você tem muito a perder, né, cara? Mas nesse caso aí, acho que ele não ia receber muletada, não. Acho que era ela que tava querendo receber uma muletada, viu, Klaus? Pois é, uma bengalada. Eu acho. Comecei a explicar tudo nos mínimos detalhes, tentando contornar a situação. Do nada, ela começou a agir de maneira estranha. Olhar nos meus
olhos, tirar uma das alças da roupa. Ih, rapaz. Mostrando um belo par de airbags consistentes e firmes. Fiquei exaltado. Não sei se exaltado é a palavra que ele tava procurando aqui. Cogitando a ideia de traçar aquela bela senhora. Mas daí, cara, você ia perder seu emprego, né? Você vai religar a água. Como é que você explica? Então. Mas logo me veio receio de aparecer no Cidade Alerta. Vai que essa doida começa a gritar e alguém pensa que estou fazendo algo com ela. O pior não é alguém pensar, alguém ter certeza, né? Mas ele raciocinou bem. Estranha, tá querendo me seduzir e tal. Aí eu faço alguma coisa, depois ela nega, né? Sobra pra mim. Porque ela já tá querendo fazer uma coisa errada pra se livrar de uma conta ali e tal, né? Isso é complicado. Pois é. E você tem que pensar o seguinte: se a pessoa tá disposta a fazer esse tipo de coisa somente por conta da conta da água que ela não pagou e teve que ser cortada, é uma pessoa perigosa, Klaus. É uma pessoa perigosa. Então, assim, só que não tem muito a perder, né? Tem muito a perder. Eu diria, Klaus, que ali nessa situação é o capeta vestindo Baby Doll, viu, cara? É o capeta Baby Doll ali querendo fazer você perder a razão, cara. Pois é. Mas não dava pra negar que a tentação era grande. Ele colocou aqui tudo em maiúsculo. Tentando afastar o impulso e me resguardar, falei: tá maluca? Veste isso. Foi forte, hein? Virei as costas e comecei a andar rápido. Aqui o cara foi... Aqui ele foi... Foi forte. Foi guerreiro. Forçando a mente a focar em outra coisa. Não queria que a situação tomasse outro rumo, se é que me entende. Eu estava em serviço. O senso de dever bateu ali. O cara respeita mesmo. E o medo do perigo, cara. É uma maluquice, entendeu? E eu não acredito nesse negócio de fé nas malucas não, viu, Caio? Não, eu assim também não. O cara termina com uma faca nas costas. Foi quando, de repente, ouvi um portão se abrindo do outro lado da rua. Uma voz doce me chamou: ô, meu filho, você não vai entregar meu talão, não? Vindo de uma senhora tipo a Palmirinha. Ela pensou que eu tava fazendo a leitura. Fui até ela e fiz a leitura. Imprimi um papel em branco, como se fosse o talão dela. Ela agradeceu e eu aproveitei para explicar a situação, enquanto a loira entrava rapidamente para dentro de casa, batendo o portão. A senhora me disse que aquilo já aconteceu outra vez. E até deu polícia. Rapaz. E vendo a minha situação, resolveu ajudar. Rapaz. A senhora foi... Ele achando que a senhora estava perdida, porque não era dia certo da leitura, e a senhora estava muito mais orientada do que ele. Mas muito mais. Inclusive, se o capeta estava de Baby Doll, esta senhora era um anjo, Klaus. Salvou ele. Era um anjo em forma de Palmirinha. Exato. Fui nesse lugar outras vezes, mas nunca mais vi a loira. E esse foi mais um dia típico do trabalhador brasileiro passando perrengue. Desculpe pela história longa, mas espero que tenham se divertido um pouco. Obrigado por ouvirem e até a próxima. Cara, primeiramente, muito obrigado aí a você, Júnior Alves. E falar que essa loira com certeza fez muitas vítimas antes e depois dessa história que você contou, viu? Isso aí já deve ser um hábito. Pra senhora que mora ali na rua que saber, já foi o medidor de luz, já foi o cara da dengue, já foi a galera do Serasa, já foi... isso. O cara do gás, foi tudo. É isso aí. Perigosíssimo. Mas, cara, parabéns aí por você ter controlado os seus impulsos aí. Não deve ter sido fácil. Aos 20 anos, meu amigo. Não deve. Aos 20 anos o cara se vê, vamos ser honestos aqui, aos 20 anos o cara se vê numa situação de introdução de filme pornô, que é uma mulher deixar as panelas no fogo e sair de Baby Doll na rua pra tirar a satisfação e descer a alça da blusa. Poucos caras com 20 anos não teriam caído na armadilha da loira. É verdade, não. Essa é a grande realidade. Alguém pode olhar pra isso e falar: pô, o cara não fez nada demais. Não, meu amigo, peraí, o que ele teve de controlar de impulsos ali, Klaus, não é simples assim, meu amigo. Então, parabéns pra ele, viu? É isso aí, rapaz. Escapou de parar na delegacia aí, vai saber, né, que tinha depois. E salvou o emprego também, que estaria em risco, certamente. Salvou o emprego, é isso aí. Boa. Valeu, fera, tamo junto. Boa, bora pra próxima então, Klaus. E quem mandou foi o Patrão Adriano. Veja só. Ele diz: olá, queridos Glomer, Gorpo e Snarf. Nossa. Adoro as histórias dos ouvintes, onde eles passam os maiores perrengues na mão de chefes desajustados e patrões sem noção. Espero não me enquadrar nesse estereótipo. Os relatos de chefes, supervisores e empresários são bem raros por aqui. Eu já ia comentar. Mas garanto que nós passamos por elas proporcionalmente ao número de colaboradores contratados, porque a gente sabe
sabe, maluco tem pra todo lado. E se do seu lado não tem um, talvez você seja ele. É verdade, é verdade. Então veremos aqui, Klaus, a história de um patrão, hein? Que geralmente a gente ouve realmente a história da galera que tá na base da pirâmide, podemos dizer assim, ou pelo menos alguém que está abaixo da hierarquia, né? Vamos ver. Sou empresário do ramo de reforma e recuperação de implementos agrícolas. E em quase 2 décadas de empresa, nunca tive nenhum processo trabalhista. Olha só, hein, bicho. O que corrobora pro fato do maluco não ser eu. Certa vez contratei um ajudante de pintura para fazer umas diárias antes da efetivação. Era um rapaz franzino e baixinho. Vou chamar de Vitor Jorge. Digamos que eficiência não era o forte dele. Quando via Vitor Jorge pelas câmeras, tinha que verificar se a velocidade estava mesmo no 1 e não em 0,75 ou menos. Ele trabalhava em slow motion. É que tem uns caras que vivem em outra rotação mesmo, né, cara? Tem. É até engraçado quando você encontra com um desse. Aí ele fala: depois de uma semana e meia trabalhando e 2 prejuízos com baldes de tinta derramados que valiam mais que o salário dele, eu tive que dispensar. Isso e mais uma suspeita de furto. Vixe, rapaz. 1 semana e meia, 2 baldes derramados e uma suspeita de furto. Tá bom, hein? Meu Deus. Ao dispensar Vitor Jorge dos serviços, um cliente chegou com muita pressa e empresa de pequeno porte, sem setor de RH, o patrão é o faz tudo. Pedi para ele esperar do lado de fora do escritório uns minutos enquanto eu atendia o cliente. Vitor Jorge retorna para terminarmos os trâmites e pagamento das diárias. Nem mesmo descontei os prejuízos. Recebeu, pegou a bicicleta e partiu. 5 minutos depois, entra correndo no escritório o meu pintor, pedindo para eu olhar as câmeras e ver o que o Vitor Jorge fez. Ah, não. A tinta que ele derramou e posteriormente usou serragem para absorver e jogar fora em um lixo para resíduos químicos, procedimento padrão, o amável colaborador Vitor Jorge misturou no lixo comum e depois espalhou por todo o almoxarifado, revoltado pela demissão. Olha aí, bicho. Nossa, cara. Como que pode, né, cara? O cara faz as cagadas e depois se vinga ainda. Todo mundo acha que tem razão, né, Cláudio? Esse é que é o problema, cara. Aí ele fala: entendam que nunca discuti seriamente com nenhum cliente ou funcionário. Sou de resolver no diálogo, me mantendo sereno mesmo nas situações mais tensas, sendo elas no trabalho ou fora. Mas naquele dia eu não estava bem. Fazia menos de 15 dias do falecimento da minha mãe e, pra piorar, eu tava com uma montanha de problemas burocráticos ligados a isso pra resolver. Realmente não era meu melhor momento. Nunca senti tanta raiva e alcançar o pequenino Vitor Jorge com meu carro e descontar toda a minha raiva e frustração seria absolutamente fácil. Como eu disse, ele era franzino e na época eu jogava futebol americano. Vixe. Nossa, rapaz. Na posição de nose tackle, não sei se é assim que fala. Eu era o perfeito exemplo de Fordo, o forte e gordo. Pra quem não entende nada de futebol americano, o nose tackle é geralmente o jogador mais forte da defesa. Nos filmes, eles traduzem a posição para zagueiro, igual todas as outras 21 posições em campo, vai entender. Quando me dirijo ao estacionamento da empresa, meu funcionário me intercepta e me contém, tentando me acalmar. Ele disse que não valia a pena arrumar mais um problema, isso não resolveria, e ele estava certo. Depois de um lapso de insanidade, recobrei a razão e resolvi deixar pra lá. Agradeci meu colaborador por me impedir de fazer besteira. É porque numa dessas, se ele sai da porrada no cara, velho, puta, aí que ele vai receber processo trabalhista, a coisa vai ficar ainda mais caro pra ele, né, cara? Já teve prejuízo bastante e tal. Mas é difícil. É mais uma vez aqui, Klaus, nós estamos falando de uma história onde o cara tem que segurar os seus impulsos, hein? Pois é. E não é fácil. É, cara, dá muita raiva. Você vê que você deu uma colher de chá, porque ele deu uma colher de chá. Demitiu, não cobrou prejuízo nenhum, pagou ali o proporcional certinho e tal. Pro cara sair e cagar a sua empresa de tinta e serragem, sei lá mais o que, né, cara? Espalhar lixo. Ele entra com a preguiça dos Utopia e sai como espalha lixo do Pica-Pau, né, cara? Inacreditável. Então, aí ele continua aqui, ó. Aproximadamente 2 meses depois do ocorrido, Vitor Jorge aparece no noticiário local, acusado de assassinar 4 pessoas no mesmo dia. Essa eu não tava esperando, cara. Essa eu não tava esperando. Eu esperava qualquer coisa menos isso aqui,
cara. Que loucura, bicho. Caraca, cara. Olha aqui, ó, acusado de assassinar 4 pessoas no mesmo dia, a mando de uma facção. Pensando bem, até que com a saída espalhando lixo foi tranquilo, então. Foi ótimo. Ponto em perspectiva, foi uma saída muito pacífica. É um lucro maravilhoso que ele teve aqui, cara. Caramba, cara. Ele fala, ó, ele não tinha ficha criminal anterior, segundo a polícia, e eu passei muito perto de sentar o sarrafo num cara que atirou em 4 indivíduos sem o menor remorso. Nossa, cara. Realmente, cara, você tem que agradecer demais esse cara que foi lá te acalmar, porque ele salvou sua vida, velho. É isso. Ele salvou sua vida, ia ser 5 naquele dia. Caraca, cara. Cara, que loucura. Você vê como você não sabe com quem você tá lidando mesmo, né, cara? Pois é. O cara tava ali trabalhando na firma dele, foi contratado, provavelmente passou por entrevista e tal, ou pelo menos alguma triagem ali, né, pra decidir ser contratado ou passar pelo teste. E você nem imagina, cara, que essa pessoa é capaz de atirar em 4 pessoas de uma vez sem o menor remorso. Cara, esse tipo de história aqui acaba dando razão à minha mãe, porque minha mãe, ela sempre que eu queria arrumar uma confusão, ela falava pra mim, você não sabe se a pessoa tá armada. É verdade. Eu falava, mãe, não é possível que todo mundo está armado. Eu ficava batendo boca com a minha mãe. Esse tipo de história aqui é que leva a gente a pensar, mamãe tinha razão, né? É, cara, porque não basta um tá armado, né, que é justamente o que você tá arrumando a confusão, né, e pronto. Caraca, cara, que desgraça. Cara, que loucura. Aí ele termina aqui. No próximo pagamento depois disso, meu funcionário ganhou um bom e merecido bônus. Ó, tá bom. Porque salvou sua vida mesmo, né? Pois sem saber, pode ter me livrado de um grande problema. Um grande abraço pra vocês e obrigado por divertirem meu trajeto para o trabalho, ao menos uma vez por semana. Quem sabe não mando mais algumas peripécias das quais já tive o prazer de passar. É porque essa aqui você não teve prazer nenhum, não, né, cara? Isso aqui foi... Você é louco, cara. Eu, numa dessas, depois eu ia ficar pensando, né? Pô, será que esse cara ainda me odeia, tá ligado? Será que em algum momento ele vai querer voltar aqui e acertar as contas? Não, mas agora já estão kits. É, espero que sim, né, bicho? Acho que de todas as confusões que esse cara arrumou, essa da empresa de derramar tinta e ser demitido foi a menor. É, foi aquele... Ele vai esquecer. Foi aquele que resolveu de forma mais pacífica. Né? Foi. Caraca, cara, mesmo se ele não fosse lá bater no cara, se ele pensasse, pô, vou pegar essa imagem aqui da câmera de segurança e fazer um BO contra esse cara. É verdade. Aí já ia ser perigosíssimo ele levar uma azeitona. Pois é. Então é isso, cara. É isso aí. Parabéns pelo seu autocontrole. Ou pelo menos por ter ouvido a voz da razão aí do seu funcionário. Mas você sabe que não dá nem pra gente falar aqui, Klaus, que pelo menos agora o cara matou 4 pessoas, vai ficar um tempão na cadeia aí, você tá tranquilo. Não vai. O tempo da gente tá lendo essa história aqui, ele já tá por aí. O cara já tá solto, com certeza. É brincadeira, né? O cara não tem antecedente, cara. Às vezes eu tô chutando, porque eu não entendo nada como é que funcionam facções. Tô querendo ver um documentário faz tempo, nem isso eu fiz. Mas eu chutaria que o fato dele não ter antecedente é que levou ele a ser escolhido pra executar 4 indivíduos. Pode ser. Às vezes é por isso, porque daí facilita, tá? O cara vende a inocência dele ali, já sai mais rápido, facilita de sair depois, sei lá, né? Comportamento. Vai saber. Os caras também, o crime organizado é chamado de organizado por uma razão. Eles pensam nesse tipo de coisa, cara. Sim. Eles pensam. Não à toa é uma das poucas coisas que são organizadas nesse país, né? Pois é. Às vezes eu penso que a gente podia passar a organização de outras coisas pra eles, né? Da competência que eles têm mostrado aí. Vamos parar por aqui, né, cara? Vamos, antes que eu fale mais alguma barbaridade. Né? A próxima história aqui, Canhão, é de um ouvinte anônimo. Ele diz: olá, Camargo e Camarguinho. Que é isso? Será que é uma... deve ser dupla sertaneja, né? Falando do Zezé de Camargo. É o Zezé de Camargo quando eles eram novinhos. Olha só, rapaz. Que beleza, hein? Isso me trouxe uma... tá bom, vai. Vamos seguir aqui com a história, não viajar não. Olá, Camargo e Camarguinho. Hoje eu venho de uma maneira anônima contar a vocês sobre o maior terrorista de banheiro que a empresa onde eu trabalho já viu. Se lançou o alarme aí pra galera. Pode subir. Atenção, cuidado. Esta história pode conter fezes, urina e outras nojeiras. Fezes com 99% de pureza. Trabalho em uma transportadora no interior do Brasil e minha cidade faz fronteira com um país latino. Os motoristas de caminhão desse lugar são especialmente conhecidos por muitos anos atrás terem uma briga muito grande com a higiene básica. Ou seja, passam às vezes 5, 6 dias do calor de 40 graus sem tomar banho e às vezes até mesmo sem escovar os dentes. Que delícia.
Rapaz, aqui na transportadora temos um banheiro que nossos motoristas terceirizados do país não mencionado e os da empresa podem usar. Logo na primeira semana que eu entrei na empresa, fui surpreendido pela moça da limpeza que entrou no escritório aos berros dizendo: cagaram no piso do banheiro? Meu Deus, velho. E eu não vou limpar, eu me recuso, isso não é serviço meu. Todo mundo ficou pasmo. Eu tive vontade de rir. O gerente foi lá ver e sim, era verdade. Algum abençoado simplesmente tinha defecado no box onde tomar banho, perto do ralo. Pô, cara, aí é sadismo, né? É uma espécie de sadismo fazer isso. Cara, porque assim, ó, Klaus, eu não sei, cara. Não deve ser nem agradável você cagar no banho. Esse cara fez, ele cagou em pé, ele deu uma agachada e cagou ali. Acho que ela deu uma agachada, né? Mas não faz nem sentido você fazer isso, cara. Você já tá num banheiro, sabe? Não dá pra entender, não, cara. Pois é. Não dá pra entender, não. Ele diz aqui: todas as suspeitas recaíram sobre um motorista da empresa que uma vez chegou bêbado e simplesmente urinou no dormitório dos motoristas. Porém, ele não estava na cidade. Logo, as suspeitas se voltaram para nossos amigos com menos higiene pessoal. O feito se repetiu durante 3 a 4 meses. Ah, não. Que isso, nossa, né? cara. Aí você já vê que é um hábito do cara mesmo, né? É hábito. Aí eu fico pensando, na primeira vez aqui eu pensei vingança. É. Né? Ah, tá com raiva de alguém e tal. Agora eu já tô pensando assim, talvez o cara realmente faça isso na vida dele, tá ligado? Não foi educado pra usar banheiro. Não sei, tá acostumado a cagar no mato, sei lá, cara. Ele falou aqui que tinha um pessoal de outro país, né? Que ia lá, não citou qual país que era. Algum que faz aí fronteira com o Brasil. Talvez seja um hábito cultural aí, né, Klaus? Aí é complicado porque tem sempre aquela galera que quando tem um hábito cultural muito fora do normal, o cara fala, não, mas é a cultura deles, tem que respeitar e tal. Não tem. Pera aí, meu amigo. Não tem. Se a sua Não cultura dá, é né? cagar no chão do box, não tem que respeitar. Você encontre outra cultura, fazendo um favor. Aí ele fala aqui que isso acontecia semana sim, semana talvez. E o box do banheiro aparecia com fezes no chão. Inacreditável. O gerente mandou colocar centenas de avisos dentro do banheiro. Meu amigo, é ingenuidade você achar que o cara vai ler o aviso e vai pensar, não, realmente, pensando bem. Aqui nesse banheiro não pode. Não, cara, se a pessoa não tem civilidade pra cagar dentro da privada, ela não tem civilidade pra ler aviso. Não, eu sempre penso isso, cara. Eu sempre penso isso. Você precisa fazer um aviso, né? Que a pessoa não pode cagar no box, cara. É que a sociedade faliu mesmo, né, cara? Lá no estúdio do Moída a gente tem um aviso falando: use o banheiro como se tivesse cometido um crime, não deixe vestígios. Pois é, aqui o cara tá deixando o defunto lá, Klaus. Exato. Havia centenas de avisos do tipo: quem cagar no chão vai ser bloqueado de carregar aqui. Tá. Mas não funcionou. Era de se esperar. Acho que o cara nem sabia português. Até que um dia, simplesmente do mesmo jeito que começou, terminou. O cagão sumiu, sem deixar vestígios. Ah lá. Quer dizer, vestígios ele deixou, né? Mas ele sumiu. Ele deixou vários vestígios. Sem vocês saberem quem era. Apenas deixou suspeitas. A moça da limpeza realmente nunca limpou as provas do crime que estavam no chão. O dono da empresa sempre mandava o filho recolher as fezes. Caramba. Tal alguém recolhe cocô de cachorro. Afinal, não basta herdar, tem que participar. Parabéns, viu? Tá aí um herdeiro que participa da empresa, né? Que realmente... Esse aqui, Klaus, depois que você assumir a empresa do pai, né? Daqui 40 anos, ele vai poder falar: eu limpei bosta no chão aqui. Eu já trabalhei de tudo aqui nessa empresa. Não vai ter fama de playboy. É. O pai dele transformou aquelas fezes num instrumento educativo. Isso. E o filho literalmente ficou como herdeiro, né, Canhão? Herdeiro ou merdeiro, Klaus? As duas coisas. Valeu, cara. Obrigado aí pela sua história. E bora pra próxima. Boa. A próxima quem mandou foi o Adrianos, certo? Ele diz: fala Michael Caio e Klausvin. Me chamo Adrianos e estou aqui para contar uma história que envolve gemidos, muito constrangimento e um grande plot twist. Vixe, rapaz. Eu trabalhava em uma empresa de software que ficava em uma casa. Era uma casa enorme do patrão e a sala de estar foi convertida em escritório. Como havia vários imprevistos no dia e muitas vezes eu estendia o horário, geralmente eu chegava atrasado. Acho que dos muitos anos que trabalhei lá, eu cheguei na hora umas 2 vezes. E essa, infelizmente, foi uma delas. Por algum motivo, eu me perdi nos horários daquele dia e acabei acordando mais cedo, chegando no escritório uns 15 minutos antes do meu horário. Ou seja, 30 a 45 minutos antes do que eu realmente costumava chegar. E o escritório tinha apenas uma fina parede
parede improvisada de MDF que a separava da cozinha da casa. Dava pra ouvir tudo o que acontecia lá dentro. Mas, como meu chefe estava sempre no escritório no horário de trabalho, isso não era problema. Não era, diz ele. É importante mencionar que o chefe encontrou uma nova esposa e nessa mesma semana ela tinha chegado para morar com ele. Naquele dia que me adiantei, eu cheguei, me sentei e fui colocar meus fones para enrolar uma meia hora. Mas antes mesmo de botar os fones, eu comecei a ouvir o que pareciam barulhos de um jogador de tênis na cozinha do meu chefe. Para quem nunca viu tênis, os caras fazem barulhos estranhos ao bater na bolinha, né? É maravilhoso. Eu não sei se vai ser fácil o Silas achar pra pôr, mas esses tempos inventaram de botar microfones, de microfonar os jogadores de tênis, cara. E é muito constrangedor. Num ponto que eles mesmos não se aguentam e começam a dar risada, tá ligado? Porque o público começa a reagir, cara. Eu não sei quem foi o gênio que teve essa ideia, mano. Não, e eles começam a cair na risada, né? É bom demais. É bom demais. Aí ele fala, o que era estranho, pois acho que não é comum jogar em tênis em cozinhas. Então, só podiam ser gemidos libidinosos, altos e sincronizados. Algo como... eu não vou gemer aqui não, viu, Klaus? Interpreta aí, Caio. Não, eu não vou gemer aqui não. O Silas coloca aí um jogo de tênis pra galera ter uma ideia. Aí ele fala, sempre nessa ordem e, repito, extremamente sincronizados. Chegava a ser assustador. Os caras estavam ali com bastante entrosamento, Klaus. Às vezes é isso. Eu ouvi por alguns minutos totalmente abismado, até que do nada parou. Depois de um tempo, a esposa dele saiu pela porta da frente do escritório e me viu lá. Ela estava toda desajeitada e pareceu sem jeito. Ali entendi que ela sabia que eu tinha ouvido o ato coito ritmado dos dois. Me deu bom dia e disse que o meu chefe, Adriano, estava chegando. Passaram 5 minutos, chega meu chefe, trazendo a garrafa de café e me dá bom dia. Pergunta se eu tinha chegado a tempo e, sem hesitar, eu digo que tinha chegado a menos de 5 minutos. O dia inteiro passei pensando que, à noite, a esposa iria contar a ele que eu ouvi e acabaria ficando um clima bosta de ouvir você macetando sua esposa de manhã. Realmente. Fui pra casa e no outro dia voltei e nada aconteceu. Nenhum sinal de constrangimento. E até aí tudo ótimo. Às vezes o cara optou por fingir normalidade, né, Klaus? Que é uma estratégia boa, inclusive, né? Você não força essa conversa, né? Se passaram meses e eu esqueci disso. Até que um dia eu fui novamente pro trabalho mais cedo. Mas dessa vez meu chefe já estava lá. E pasmem, o gemidão aconteceu de novo. Como ele estava lá, eu sem entender nada, perguntei que barulho era esse. E descobri que era a cafeteira que todos os dias de manhã meu chefe ligava. Antes do expediente para fazer o café pro escritório. A cafeteira gemia exatamente igual a 2 seres humanos praticando libertinagens. É sério. Uma cafeteira Oster Flavor. Ele deu até a marca aqui. Eu vou ter que pesquisar no YouTube o barulho depois, né? Que agora vai atrapalhar aqui o episódio. Eu vou ter que pesquisar. Se eu achar, eu até mando pro Silas pra saber. Porque não sei se é só a dele, às vezes tava velha, tava mal regulada, né? Sei lá. Ou se realmente essa cafeteira faz isso, cara. Porque é inacreditável. Passando aqui depois da gravação, só pra dizer que eu pesquisei no YouTube e não era bem o mesmo modelo, mas realmente encontrei relatos de pessoas com cafeteiras que gemem. Confere aí. Não desacredito disso, porque recentemente teve uma história de uma mulher que foi acusada também de estar fazendo sexo e com barulhos muito altos num condomínio. E aí ela teve que gravar um vídeo e mostrar que na verdade não eram gemidos, era a máquina de lavar dela que fazia um barulho muito parecido com gemidos. Caraca, cara.
Não, eu já tô com um monte de vídeo aqui, de um monte de abas aqui no meu navegador com vídeos da Oster Flavor, tá? Vou investigar essa questão. Por isso que ele tava chocado com o ritmo, né, cara? Porque era uma coisa que daria pra regular o relógio, né? Exatamente, exatamente. Que coisa. E ele fala assim como se fosse gemido masculino, feminino, né? Aqui na descrição dele. Né? Muito bom. Caraca, cara. Não sei se é algo normal ou defeito de fabricação, mas eu juro que era idêntico ao som típico dos gemidos libidinosos. No fim das contas, tudo isso só ocorreu na minha mente, o que também explica o porquê deles serem tão sincronizados. Se mais alguém já tiver ouvido uma cafeteira gemer, por favor, entre em contato, ele pede. Não, eu quero as histórias na minha mesa, hein? doisempregos.com.br, vai lá. Outros eletrodomésticos também, né? Como eu já falei da máquina de lavar aqui. Bom, espero que tenham gostado da história, e se tem um ensinamento que levei pra vida, é que é melhor nunca chegar na hora certa no emprego. Um abraço. Ótimo aprendizado. Aí você vê que o cara aprende o que ele quer aprender mesmo. É isso aí. Um abraço aí pra você, Adrianos. Boa sorte com os teus eletrodomésticos aí. Pô, cara, que absurdo. Pô, mas menos mal, né, cara? Porque você tem que encarar o seu chefe, né, de frente, sabendo, né, que você ouviu com detalhes, né, ele praticando o ato coito, cara. Não deve ser agradável, não. É desagradável. É desagradável, com certeza. Bom, a próxima história aqui, Caio, é de um ouvinte anônimo e ele diz: fala Tíbio e Perônio, vocês estão bom, né? E um salve especial ao melhor editor da podosfera, Silas Cool. Você tá bonzinho? Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, moro? A minha história não aconteceu comigo e quase toda empresa sabe, mas eu vou preservar os nomes porque o principal personagem é muito xarope. Vou chamá-lo de Adrianin, um funcionário preguiçoso que sempre quer levar vantagem e é extremamente puxa-saco. Trabalhamos em uma usina de açúcar e álcool com escala de revezamento de turno. Certa vez, Adrianin teve um problema com a flor de couro que brota nos meios teus. Como descreveria Micalateia. Ah, Micalateia. Ótima referência. Eu adoro essa peça, mas não vi o filme ainda até hoje, que é Hermano Teu na Terra de Guadá. Recomendo. Sim, excelente. Ou seja, teve uma hemorroida. Maravilhoso. Flor de couro que brota nos meios teus. Muito bom. Devido a esse problema, precisou faltar e com medo da desconfiança do encarregado, mandou uma foto do olho que nada enxerga pro chefe. Não, pra quê, né, cara? Que é isso, cara? Pra quê? Será que não conseguiu um atestado? Não dá. Será que você não podia pelo menos testar se ele não ia confiar na sua palavra antes de sair mandando fotos, né? Não, ô Klaus, a gente pode citar, eu acho, sei lá, 300 possibilidades que seriam melhor do que você mandar uma foto do seu rabo. Exatamente. Inclusive perder o emprego. Pois é. Porque não dá pra você se deparar com uma situação. Eu não consigo imaginar uma situação em que eu pare, pense e decida. Não vai ter jeito. Vou ter que mandar uma foto do meu rabo pro meu chefe. Eu também acho que eu perdi o emprego, viu, cara? Eu não sei o que me faria fazer isso, cara. Ele diz, é isso mesmo. O cara tirou uma foto da hemorroida como atestado. Olha o medo que o cara tem de pagar de mentiroso, velho. Pois é, cara. Pô, mas o cara tem que estar sem credibilidade nenhuma, né, cara? Porque, como assim? Essa foi a primeira opção que ele pensou, velho. O chefe, abismado com a peculiar foto, comentou com alguns companheiros do Adrianin sobre o conteúdo da foto e como o peão de usina não sabe guardar segredo, hoje todos sabemos que o Adrianin já compartilhou as fotos do seu precioso com o chefe. É isso, e obrigado por lerem a minha história. Vida longa ao Dois Empregos. Não, cara. Uma história curta, Caio, objetiva, que vai direto no olho da goiaba, certo? Literalmente, né, bicho? Eu confesso que essa história me bateu pior que qualquer outra aí de hoje, viu? Ah, cara, porque ninguém merece receber uma foto de hemorroida, né, cara, não solicitada. Eu acho que o médico que estudou pra poder ver isso já não é o momento alto do seu dia, já não fica feliz. Agora, o cara que trabalha na usina, né, o chefe lá, supervisor da usina, tem que receber essa foto. Ai, o que será isso daqui? Às vezes demorou até pra entender, né? O que será isso aqui que me mandaram? Não é possível. Não, Klaus, se ele estivesse conversando no WhatsApp com o médico, né, sendo atendido pelo médico no WhatsApp. Tô aqui com um problema, tal, não sei o quê. Eu arrisco dizer que acho que nem o médico gostaria de receber essa foto, viu, Klaus? Porque a foto ali, porque imagino que foi ali bem explícito, né, com zoom ali, né, bem de perto, eu diria, né. Isso aí não é agradável pra ninguém, né, cara? Não, cara, na hora que ele fez isso, o chefe
Jeff já falou, não acredito. O Mark Zuckerberg já falou, eu não acredito. A BIM, a CIA, o Obama, né? O Obama quem, né? O Obama, todo mundo já falou, não é possível uma coisa dessa. Tem que regular a internet, não é possível. Cara, se essa história viraliza, Klaus, corre o perigo de amanhã tá pautado no Congresso Nacional a regulação da internet. Pois é, cara, vai ter uma PL aí, a PL da hemorroida da usina aí. Pelo amor de Deus, não, sem condições. Obrigado, cara, pela sua história aí. Agora o Brasil também sabe, né? Todo mundo sabe, que maravilha. E, cara, se por um acaso você conseguir essa foto aí, não faça nada com ela, pelo amor de Deus. Não envie pra ninguém. Não acho que os outros têm que sofrer porque você sofreu. Apenas interrompa essa corrente. É isso aí, não precisa não. Bom, Caião, essas foram as histórias de hoje. E bora agradecer a galera que fortalece aqui o programa, né? Através das assinaturas, participa do grupo secreto, sorteios de brindes, pra você ajudar e também pra mandar suas histórias aqui é doisempregos.com.br. E dependendo do plano, a gente vai até te agradecer por nome aqui no programa, que é o caso deles, Caião. Leandro Nunes, Lucas Peron, Thiago Glissói, Caio César, Gabriel Rico, Benhur Brião e Rafael Preima. Boa, aí também os loucos do plano Você é Louco estão lá, Jonathan Kalkman, Débora Lancaster e Anderson Alves. Muito obrigado pelo apoio de vocês, que é o que nos ajuda a estar aqui toda semana, bicho. Maravilhoso, maravilhoso. É isso, pessoal. Voltamos então aí semana que vem com mais histórias. Até lá, valeu, falou e tchau! Falou!